Olá, tudo bem? Vamos então com o vídeo de hoje. Hoje é dia de literatura, é um dos principais livros em língua espanhola, em castelhano. E um autor que foi prêmio Nobel de literatura. Essa obra é gigantesca, na minha opinião. E o que mais podemos falar? Acho um dos principais, acho que todo mundo que é da América Latina deveria ler esse livro, né, que ele é muito bom, ele é muito legal. Estou falando de 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Para mim, a maior obra de ficção já escrita na história. Claro, isso é a minha opinião, viu, gente? Isso não é um fato, é a minha opinião. A principal obra de literatura já escrita. Bom, vamos então falar sobre 100 anos de solidão. A primeira coisa que você tem que saber sobre Gabriel Garcia Marques, se você está chegando, está querendo ler 100 anos de solidão por esse vídeo, a primeira coisa que você gostaria tem que saber sobre 100 anos de solidão é que o Gabriel Garcia Marques é de uma história de uma escola literária chamada Realismo Mágico. O que é isso? Mistura elementos da realidade com coisas imaginárias e um mundo fantástico. Desde religião até coisas que fogem totalmente à compreensão humana. Tá? Então, isso é uma das características do Gabriel Garcia Marques. E a Netflix já publicou, já divulgou que vai fazer uma série sobre 100 anos de solidão, mas eu acho que não vai dar, cara. Não vai dar, porque a obra é tão grandiosa, tão forte, que mesmo se a Netflix fizer uma série sobre 100 anos de solidão, não vai ser o suficiente. Bom, o que se baseia então 100 anos de solidão? 100 anos de solidão é sobre 7 gerações de uma mesma família, né, que se passa numa pequena cidade chamada Macondo. Macondo, então, seria o cenário para essa cidade. Nas primeiras... a cidade de Macondo ela foi fundada por um homem que é chamado José Arcadio Buendia. O José Arcadio Buendia é o patriarca de toda uma geração de famílias. É a partir dele que começa toda uma geração. Toda uma família de 7 gerações. Ele é casado, se não estiver enganado, com a Úrsula, deixa eu ver, desculpa, viu, gente, que como são muitos personagens, a gente às vezes se perde. A Úrsula Iguarán. Então, a partir deles começa uma dinastia, um clã gigantesco de família, e a partir deles começa-se a discutir começa uma vida, né? Bom, são 7 gerações e também o livro conta sobre pessoas que não estão no clã da família, como Rebeca, como a Renata, como Melquíades. Uma das coisas que eu acho interessante foi o Melquíades, que o livro começa falando sobre o Melquíades. Eu li esse livro foi em 2019, né? Então, passando por alguns problemas pessoais, e eu li esse livro assim, num tapa, praticamente. Eu levei algum tempinho para poder ler, mas eu não conseguia largar, porque o livro é muito fascinante. O que acontece? Ele se baseia nessas 7 gerações. Nós observamos que nas primeiras páginas, acho que foi o Melquíades, se não estiver enganado, por onde ele passava, objetos há muito esquecidos começaram a aparecer, até pregos e objetos de ferro começaram a se contorcer para poder se soltar. Isso por onde ele passava pelas ruas. Isso é uma das características muito grandes do Gabriel Garcia Marques. Outra parte também que chama a atenção é quando a Rebeca, bem no início do livro, quando ela aparece, ninguém sabe de onde, ninguém sabe porquê, mas ela carrega com ela um saco que faz um barulho, né? E muito estranho. Quando abrem esse saco, descobrem que é os restos mortais da família dela.
né? A partir daí vai fundar um cemitério em Macondo e por aí vai. Então, o livro ele é bem interessante por esses aspectos, né? De como traz tudo isso. Alguns relatos históricos do livro. O Gabriel Garcia Marques, quando ele escreveu 100 Anos de Solidão, ele tinha pouco dinheiro, as editoras da Colômbia não se interessaram por publicar 100 Anos de Solidão. Coube então uma editora argentina chamada Editora Sudamérica fazer a primeira edição. Quando a Argentina publicou esse livro, ele começou a ser devorado imensamente, porque era muito fascinante. Como eu disse, o Gabriel Garcia Marques, quando ele escreveu e mandou para a editora, ele tinha pouco dinheiro, tinha que contar moeda para poder mandar pelo correio para a editora. Então teria que ser a primeira parte primeiro, depois a segunda. Ia mandar o livro todo, na verdade, mas acabou equivocando, acabou mandando a segunda parte depois a primeira. Mas isso só foi um detalhe, porque a editora, ao se dar conta da obra, das 7 gerações da família Buendia, ficou tão fascinada, tão interessada pela obra do grande Garcia Marques, do grande colombiano, que se apaixonou pelo texto. O texto é fascinante, o texto é bom, tá? O texto é muito legal. Esse texto aqui é pela editora Record, né? Esse aqui é do ano de, deixa eu ver, 1900 e... Será que eu vou encontrar aqui? Não estou encontrando. Enfim, acho que é a 34ª edição. Mas é um livro que vale muito a pena ler, né? Falar sobre essas gerações. E esse texto, eu vi um artigo, não sei onde, mas eu vi um artigo que 100 Anos de Solidão é a cara de toda a América Latina, né? É um resumo básico do que é um povoado na América Latina. Tá certo? Então é um livro muito legal, espero que vocês leiam. Aqui, ó, 7 gerações da mesma família. É isso, cara. Obrigado por ter assistido. Se puder e quiser, financie o canal para mais vídeos como esse. Os resultados da AVC, Black Lives Matter, fora Bolsonaro, MST, a luta é pra valer. Tchau.